For centuries, seers and prophets have come forward, offering dramatic visions of mankind's destiny. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para 10 previsões assustadoras que se tornaram realidade. The statement all but seals the fate of millions of Japanese. The empire has run out of time. Nessa lista veremos as profecias mais perturbadoras que eventualmente aconteceram. O que você acha de previsões? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Número 10. A morte de James Dean. Alec Guinness, amplamente conhecido por interpretar Obi-Wan Kenobi no original Star Wars, fez uma previsão surpreendentemente precisa sobre a morte de James Dean. You wanna carry my books? I got my car. You wanna go with me? I go with the kids. Yeah. Yeah, I bet. Dean era um ator popular nos anos 50 que gostava de dirigir carros velozes no seu tempo livre. Na noite de 23 de setembro de 1955, Dean encontrou Guinness do lado de fora de um restaurante e mostrou a ele o seu novo Porsche. Before we go in, I must show you something. I've just got a new car. Como Guinness relata na sua autobiografia, ele começou a alertar Dean sobre dirigir o carro. Na verdade, ele foi específico e disse a ele que estaria morto nessa hora na próxima semana, ou seja, na sexta-feira seguinte. It was one of those odd things. Has it ever happened to you before? No, I'm glad to say. But it was one of a very, very odd, spooky experience. I liked him very much too. I'd love to have known him more. De fato, Dean morreu na sexta-feira, 30 de setembro de 1955, quando bateu o Porsche perto de Cholam, na Califórnia. Número 9. O derramamento de óleo da BP. Na década de 1970, a Companhia Britânica de Petróleo lançou o Offshore Oil Strike, um jogo de tabuleiro sobre a construção de um império petrolífero. Os jogadores devem coletar o óleo e colocar os oleodutos, evitando várias cartas de perigo. Uma das cartas dizia: vazamento, plataforma danificada, custos de limpeza do derramamento de óleo, pague $1 milhão. Essa carta não era só ruim para o jogador, mas também para o futuro da BP. For an installation like the Deepwater Horizon, maintenance is pretty serious. It's not just like fixing a shelf or changing a light bulb. Em 2010, a plataforma Deepwater Horizon da empresa sofreu um vazamento no poço e liberou mais de 200 milhões de galões de petróleo no Golfo do México. O acidente resultou na morte de 11 pessoas e causou danos generalizados aos habitats marinhos. A total of 5 million barrels of oil spilled into the Gulf, polluting the water, killing marine life, and causing America's largest environmental disaster. A BP pagou mais de $60 milhões em multas e danos. Número 8. O ataque do tigre a Siegfried e Roy. Os Simpsons previu corretamente muitas coisas, e a sua propensão à profecia é lendária. Uma das previsões mais assustadoras ocorreu no episódio Como Eu Aprendi a Gostar do Jogo Legalizado, da 5ª temporada. A number of cities have rejuvenated their economies with legalized gambling. There is an added bonus. Some of the revenue can go to help our underfunded public schools. Nesse episódio, Springfield legaliza o jogo e inaugura um cassino. Esse cassino emprega Gunther e Ernest, uma dupla performática que parodia Siegfried e Roy. A round of applause, please, for Anastasia. She loves show business. So much nicer than the savagery of the jungle, yeah? Na história, um tigre branco ataca Gunther e Ernest e começa a rasgar as suas roupas. 10 anos depois, um tigre branco atacou Roy Horn no palco. Ele sobreviveu, mas o incidente o deixou com ferimentos devastadores e o seu show foi encerrado permanentemente. When in the middle of a performance at the MGM Grand, a 400-pound Siberian tiger named Manticore pounced on the magician. Número 7. Assassinatos dos irmãos Kennedy. Nostradamus é talvez o oráculo mais famoso da história. Esse médico francês publicou As Profecias em 1555, um livro de supostas profecias, algumas das quais acabaram se tornando realidade. The Prophecies eventually became one of the most widely read books in the world. It both astounded and terrified readers with its predictions about dreadful events to come. Uma delas supostamente previu os assassinatos de John F. Kennedy e do seu irmão, Robert. Uma passagem diz: o grande homem será atingido durante o dia por um raio, que alguns interpretaram como o tiro que matou Kennedy às 12h30 de 22 de novembro de 1963. That tragic trip through Dealey Plaza. The first couple riding through that windy road in Dallas in a Lincoln Continental with the top down.
the president an open target for assassin Lee Harvey Oswald. A passagem continua com a frase "outro cai à noite". Outro pode se referir a outro irmão Kennedy. De fato, Robert foi morto 5 anos depois. But what might have been? What if Bobby had not taken the shortcut through the kitchens? What if a bodyguard had been with him? What if Bobby had lived? Ele foi baleado pouco depois da meia-noite de 5 de junho de 1968 e morreu 25 horas depois. Número 6. A bomba atômica. Em 1914, o escritor inglês H.G. Wells publicou um romance chamado O Mundo Livre. Wells estava bem familiarizado com a física atômica e tinha um grande interesse em tecnologia, especificamente aquela que nos deu domínio sobre a natureza e a energia. Deep in New Mexico, Manhattan Project engineers are on the verge of opening a new and even darker prospect. Their quest to unlock the vast energies trapped within atomic nuclei is complete. Em seu romance, Wells prevê com precisão uma versão da bomba atômica mais de 30 anos antes de 2 serem lançadas no Japão. A sua versão é bastante primitiva em comparação com o que vimos em 1945, mas a ideia geral ainda estava correta. Bomb was finally released exactly at the designated hour and the explosion occurred as planned. Na verdade, esse pode ser o caso de uma profecia autorrealizável, já que o livro foi lido pelo físico Leo Szilard, que mais tarde conceberia a reação nuclear em cadeia. I understand that H.G. Wells and walking in London traffic resulted in your idea. Well, you see, I have read the book written by H.G. Wells in 1930. Wells disse mais tarde que o seu epitáfio deveria ser: "Eu te disse, seus malditos idiotas". Número 5. Ebola na América. O ebola é uma doença relativamente nova, tendo sido identificada em 1976. Houve dezenas de surtos desde então, com o pior ocorrendo entre 2013 e 2016. Em 1º de outubro de 2014, South Park lançou um episódio intitulado Ebola sem glúten. That's probably gluten. Okay. Oh, God. Gluten causes sluggishness, irritability, and nearly all behavioral problems. I seriously cannot take hearing about gluten anymore. See, that's probably the gluten talking. Nele, os moradores da cidade comem glúten e sofrem mortes violentas semelhantes ao ebola. O resultado é um grande problema de saúde que deixa a pequena cidade americana em pânico. O Centro de Controles e Prevenção de Doença anunciou que um caso de ebola havia sido diagnosticado nos Estados Unidos apenas um dia antes da exibição do episódio. Como leva tempo para escrever e produzir, alguns teorizam que o programa havia previsto corretamente a entrada da doença no país. Breaking news from the CDC in Texas, where they're expected to announce the diagnosis of the first case of the deadly Ebola virus on U.S. soil. Número 4. Mark Twain prevê a sua própria morte. Alec Guinness previu a morte de James Dean e Mark Twain previu a sua própria. Um satirista muito popular, Twain criou 2 dos maiores personagens de ficção americana, Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Free Putin, living on the fat of the land. Twain nasceu em 30 de novembro de 1835, apenas 2 semanas depois que o cometa Halley passou pela Terra. Esse cometa aparece a cada 75 anos ou mais, e isso tem sido observado por milênios. Called by many the father of American literature, Mark Twain was born Samuel Langhorne Clemens on November 30th, 1835, in Missouri. Twain sabia que ele voltaria durante a sua vida, e segundo consta, uma vez disse: "Cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele voltará no ano que vem e eu espero sair com ele." De fato, ele morreu em 21 de abril de 1910, apenas um dia depois que o cometa passou pela Terra. At the age of 74, Mark Twain died at his Connecticut home on April 21st, 1910. Número 3. Os ataques da Maratona de Boston. Na tarde de 15 de abril de 2013, 2 bombas de panela de pressão explodiram na linha de chegada da Maratona de Boston, matando 3 pessoas e ferindo gravemente dezenas. It came, as we all know, on Boston's most celebrated day, the marathon. Os perpetradores eram os irmãos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, que estavam respondendo à ação militar americana no Oriente Médio. Esse evento horrível foi previsto mais de 10 anos antes. Suspect number 1 with a black cap.
Suspect number 2, with a white cap worn backwards, both wearing backpacks that the FBI believes held the bombs. Em 2002, um autor chamado Tom Lonergan publicou por conta própria um livro intitulado Heartbreak Hill. A trama mostra extremistas ameaçando bombardear a maratona de Boston. Existem algumas diferenças importantes, como o plano sendo heroicamente frustrado, mas a semelhança-chave é muito estranha para ser ignorada. They made a place that you love and you grow up in tainted, and they hurt innocent people. And it makes you, like, it hurts. Número 2. O grande incêndio de Londres. Voltamos a Nostradamus para essa previsão assustadoramente precisa sobre o grande incêndio de Londres. Isso ocorreu de 2 a 6 de setembro de 1666, começando em uma padaria e evoluindo rapidamente para uma tempestade de fogo devido aos fortes ventos. We now believe the most likely cause of the Great Fire was a stray ember which ignited a pile of twigs stored in the bakehouse. Unnoticed, it started to take hold. A ordem social foi quebrada à medida que o incêndio se alastrava e acabou envolvendo toda a cidade. Embora as mortes relatadas tenham sido poucas, o incêndio foi devastador e destruiu grande parte de Londres medieval, causando o equivalente moderno a 1,79 bilhão de libras em danos. As dawn broke, London was in utter chaos. Most people had stopped trying to put out the fire and were now desperately scrambling to save themselves and their things. Nostradamus foi bem direto quando escreveu: "O sangue dos justos faltará em Londres, queimando no incêndio de 66." Ele até acertou o ano exato. Bizarro. The city had learned a hard lesson from the damage caused by the Great Fire. From now on, stronger fire regulations came into force, and there was more control over home building. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. O desastre do Titanic. Acontece que muitas pessoas previram o naufrágio do Titanic. It's the most infamous ship in all history. The Titanic. Em 1898, o autor Morgan Robertson escreveu Futilidade ou O Naufrágio do Titã, no qual o navio titular atinge um iceberg e afunda. Não apenas as circunstâncias são próximas às do Titanic, mas também o nome. Mas a previsão mais assustadora envolve o editor do jornal britânico William Thomas Stead. Stead publicou um conto chamado Como o Navio dos Correios Afundou no Meio do Atlântico por um Sobrevivente. Nobody's ever been able to see the whole wreck, or even find the edges of the site. A trama envolve muitas mortes devido a um número insuficiente de botes salva-vidas. Em uma história posterior, uma dramática operação de resgate é lançada depois que um navio atinge um iceberg. Mas isso não é tudo. Stead morreu em 15 de abril de 1912. Ele estava viajando a bordo do Titanic. E aí, o que você acha dessas previsões? Confira esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.